que honra. Olá, mais um Transforma Talk na Sexta Transforma, Festival Internacional de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. Um prazer receber vocês aqui, também a galerinha que está acompanhando online. Transforma Talk é uma ação dentro da Transforma, onde nós convidamos pessoas LGBTQIAPN+, de impacto, né? Que fazem, movimentam, acontecem e potencializam diferentes espaços para que as nossas dignidades sejam validadas, reconhecidas e registradas. E, obviamente, que desse projeto não poderia ficar de fora essa figura que é bissexual, psicóloga de formação, fundadora e CEO do Vale PCD, LinkedIn Top Voice, ativista PCD e LGBTQIAPN+, especialista em acessibilidade, diversidade e inclusão, consultora de diversidade, inovação e conteúdo na Rede Globo, formada em Direitos Humanos pelo Instituto Maria da Penha. E eu, agora fugindo um pouco desse currículo todo, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci e que eu tenho prazer de compartilhar a vida e trocar, mesmo que à distância, estamos sempre acompanhando, porque, sem sombra de dúvidas, Pri Siqueira é o nome hoje de acessibilidade e inclusão no país. Então, muitas palmas e gritos e urros e sussurros. Bem-vinda, Pri! Você fica aí. Eu vou ficar aqui? Não, você fica aqui, vem cá, volta aqui. Oh, meu Deus. Gente, não fica puta comigo. Agora eu vou gravar essa sacolinha e vai embora. Seguinte, eu tô muito honrada de estar aqui, Suzaninha. Eu não chamo Arthur, eu chamo Suzaninha. Eu não vejo nenhum Arthur aqui, eu não consigo ver. Tô muito honrada mesmo pelo convite, tô muito feliz pela parceria, por essa construção toda. E aí, quando eu vi isso aqui, eu lembrei de você. Ai, meu Deus. Espero que você goste. Ai, abre o será? Abre pra gente. Para! Que é isso? Obrigada, meu amor. E com vocês, Pri Siqueira? Agora a gente vai. Vai lá pegar sua água. Vou. Gente, complexo. Eu tô acostumada a falar para muita empresa, a falar para muito evento, mas hoje eu tô nervosa. Não que eu não fique, mas eu estou mais nervosa do que o normal, talvez. O que é que acontece? Eu tava pensando no que eu ia dizer, porque falar sobre mim é a coisa que eu mais conheço na vida, mas também é difícil, A gente sabe olhar para algumas feridas, olhar para algumas coisas. Principalmente quando você não tá no ambiente seguro, Você não quer mascarar quem você é, porque quando você fala para o corporativo, a sua postura é outra. Quando você fala para os seus, você realmente se abre mais, você se liberta mais. Eu estava aqui no painel passado e eu estava ouvindo as pessoas falarem sobre conversa sobre gênero e sexualidade com crianças, E aí esse painel me pegou um pouco, porque eu venho de uma família hétero, cis, normativa, por mais que meu pai seja uma pessoa com deficiência, por mais que eu tenha outras pessoas com deficiência lá no meio, são pessoas brancas, são pessoas no nível de privilégio, que outras não estão. Então, a minha família sempre foi muito religiosa, não religiosa de igreja, mas espírita. Então, eles seguem o nível kardecista de que se você é LGBT, é porque você, reencarnou no corpo errado. Se você é uma pessoa com deficiência, é porque você está pagando alguma coisa muito ruim que você fez em outra vida. E assim se segue. E a minha infância toda, foi de muito não aceitação. Não que eu escondesse alguma coisa, mas também não falava com eles sobre isso, Eles percebiam quem eu era, se falava sobre, mas eu também não confirmava, nem negava nada. E desde criança, eu sempre sabia que eu era diferente, não só na questão da deficiência, mas também na sexualidade, Porque eu queria beijar todo mundo, queria beijar minhas amiguinhas, queria brincar de casinha para beijar na boca, e era isso. Mas eu não podia falar para minha família sobre, Eu até tinha uma amiguinha inseparável, que não era só amiguinha, mas foi separada.
né, por questões da vida mesmo. E a minha mãe era evangélica, depois que ela separou do meu pai, quando eu tinha 5 anos, ela se voltou para a igreja e ela queria também me colocar para lá, né? Só que eu só ia para comer bolo. Quando tinha festa eu tava lá. Pode contar comigo, cara, mas não conte comigo para ler a Bíblia, nem para estar lá com você toda semana. Eu não quero, não consigo. Eu nunca segui religião nenhuma. Por mais que eu seja, assim, espiritualista, né? Por mais que eu tenha fé, mas fé no quê? Fé na vida, né? E aí, tudo bem. A minha mãe, ela, infelizmente, se mostrou bolsonarista, né? Então, a gente tinha várias tretas, várias confusões, vários conflitos. A gente passava um tempo até sem se falar por conta desses conflitos, mas sempre voltava porque ela era minha mãe, né? A gente se entendia de alguma forma. Mas por muito tempo da minha vida, assim, eu vivi nessa bolha. Eu vivi fechada, eu não tinha muitos amigos, eu não saía muito de casa. Todo mundo tinha muito medo, né, de que eu passasse por algum tipo de preconceito. Meu pai tinha medo do que o que ele passou se repetisse comigo. Então, eu era muito trancada em casa, eu não tinha outros amigos com deficiência. A minha única referência era o meu pai, que não conversava comigo sobre isso. Eu até contei aqui no painel com o Daniel que a minha referência também na TV era ligar e assistir lá o Pânico ou outros programas que tratavam pessoas com nanismo como chacota, né? E aí você se vê realmente sem perspectiva e, sabe, e aí? É só isso que tem pra mim na vida? Não tem mais nada? Todo mundo achava que eu ia ser professora porque meu pai é professor. Não é isso que eu quero pra mim. Mas quem diria, né? Porque hoje em dia letramento sobre deficiência também é aula, então é quase isso. Mas aí o que acontece? Como eu era muito fechada, eu não gostava de me expor. Então, uns anos atrás, eu jamais pegaria o microfone, eu jamais pisaria aqui, porque era chamar mais atenção para mim também, era me colocar em evidência. E se tinha uma coisa que eu ouvia muito na minha casa, era que eu não podia chamar mais atenção para mim do que a minha deficiência já chama. Então, eu tinha o cabelo grande, ele era natural, era preto, eu usava roupas extremamente apagadas, assim, e estava bom. Mas quando eu comecei a cortar, quando eu comecei a pintar, nossa, você está completamente errada, você quer chamar atenção, você vai sofrer por conta disso, né? A sociedade vai te cobrar, sabe? A sociedade vai te apontar, você não precisa desse bullying. Cara, mas é quem eu sou, sabe? Essa pessoa é quem eu sou, eu não posso me apagar para ninguém apontar para mim, porque as pessoas já olham para mim. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou só me podando mais. Então, foi uma época bem difícil, assim, quando eu realmente comecei a querer me soltar, a querer ser quem eu sou. Foi também nessa época que eu estava na faculdade de psicologia, eu conheci muita gente. Eu realmente entendi o que era ser bissexual, comecei a frequentar balada LGBT, comecei a frequentar palestras, mas ninguém falava sobre pessoas com deficiência, né? LGBT era só aquele quadradinho ali homogêneo. Não tem interseccionalidade, não tem outros recortes, não tem mais nada, isso é só aquilo ali. E aí eu me sentia deslocada, porque eu olhava para o lado e só tinha eu, sabe? E até em balada, quando eu ia mesmo, as pessoas se perguntavam, o que ela está fazendo aqui? Não é espaço para ela. Ou então, você é uma guerreira por ter saído de casa, você é tão fofinha. Não, cara, eu quero dançar, eu quero me divertir, eu quero beijar na boca, e nem você, sabe? E aí foi uma época assim de transição de uma vida do nada, sem fazer nada, para uma vida mais agitada, para uma vida, né, me envolvendo com mais pessoas. E nessa época eu lembro que eu participei de um jornalzinho lá em Recife, que era o Jornal Y, que eu conheci outra pessoa com deficiência, que era o Pedro, e a gente construiu esse canal, que a gente participava de alguns eventos culturais e entrevistava pessoas, basicamente. E aí tinha um cantor lá em Recife, chamado Ciel Santos, que era um cantor independente, maravilhoso, quem quiser inclusive depois procurem ele para ouvir. O Ciel tinha esse show autoral chamado Enraizado, e aí nesse show ele chamava algumas pessoas, né, numa música determinada ali, para que todo mundo falasse alguma coisa sobre suas vivências. Era muito importante. Então, tinha pessoas diversas que iam ali para o palco para dar uma palavrinha de um minuto e meio. Era muito legal.
E o Pedro foi convidado para estar nesse palco com o Ciel, e aí eu ia lá cobrir. O que foi que aconteceu? O Pedro ficou doente. Pedro ficou doente, aí ele falou, Priscila, vai que é tua. Eu falei, vou nada. Vou nada, Deus me livre. Você sabe quem eu sou? Eu sou a pessoa que não se expõe. Eu vou lá filmar você, mas eu não vou subir nesse palco. Priscila, vai, ele vai te convidar, vou mandar teu contato para ele. E aí Ciel falou comigo, ele me explicou como era o show. Eu falei, ai cara, quer saber, eu não tô fazendo nada mesmo. Eu vou lá. Junto com o Ciel, eu elaborei um texto, contei minha história para ele, estudei esse texto bastante, era um textão assim, para quem não falava nada era muita coisa. Só que na hora de chegar na frente do palco, na hora de dar minha fala, eu não consegui. Tinha muita gente me olhando, tinha uma luz assim, na minha cara, aí eu não consegui dar o texto que eu ia dar. A única coisa que eu consegui falar foi: pintar meu cabelo e ser quem eu sou é a minha revolução. Quem sabe do contexto entende, se ela entendeu. Outras pessoas que estavam lá, ninguém entendeu nada. Mas todo mundo depois falou, parabéns, adorei você ali. Tudo bem, eu sou bonita, né? Isso foi legal, foi uma coisa boa no palco. Mas que bom que Ciel não desistiu de mim, porque a gente continuou nesse rolê. Eu participei de vários shows dele, até eu me tocar aqui, olha, estou me percebendo finalmente como uma pessoa com deficiência que tem um lugar, que pode falar sobre quem é, né, que pode se impor, que pode, enfim, falar sobre sua própria vivência. E foi a partir daí que eu comecei a realmente olhar, né, para esse recorte que eu não estava olhando antes, porque eu não tinha pessoas do meu lado que falavam sobre isso também. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pesquisar Mariana Torquato, comecei a pesquisar pessoas que falavam sobre isso, aprendi o que era capacitismo, que eu não sabia o que era capacitismo. Eu comecei a me letrar sozinha, né? Até comecei esse curso no Maria da Penha, lá em Recife, só que eu fiquei muito decepcionada, porque lá no curso não se falava sobre pessoas com deficiência. A própria Maria da Penha é uma pessoa com deficiência, mas a gente não teve esse assunto em momento nenhum. E aí o que aconteceu na minha vida? Eu me formei em psicologia, final de 2018, começo de 2019. E vocês conhecem psicólogos ou psicólogas com deficiência? Pois é, também não conhecia não. E aí me faltou referência nessa área. Em 2019, antes da pandemia, peraí que eu... 2019, antes da pandemia, era um tabu gigante você atender remoto, né? Era tudo, tinha que ser presencial, você tinha que ter seu consultório, você tinha que se virar para estar lá para atender a pessoa. E eu não tinha uma grana para alugar um espaço, eu não tinha grana para sair de casa de carro particular, porque é muito difícil para mim pegar transporte público. Assim, eu não tenho essa autonomia para ficar subindo e descendo de ônibus, e o pessoal não tem paciência, fecha logo a porta na tua cara, não desce elevador, é uma coisa. E aí, poxa, eu não posso alugar um espaço, eu não posso sair de casa com essa frequência, eu não tenho uma grana, o que é que eu vou fazer? Minha família, né, por mais que fosse desse jeito, eles me ajudavam financeiramente bastante, isso eu tenho consciência do privilégio que eu tive. Então, eu peguei 2019 e eu usei como um ano para pensar no que eu ia fazer da minha vida, que seria outra coisa, eu não ia seguir a carreira de psicóloga, não tinha como. Na minha cabeça era impossível ser uma pessoa com deficiência e atuar na área de saúde assim. E aí tá, eu passava muito tempo na internet, vendo besteira, procurando curso, aplicando para a vaga da cota, para tentar qualquer coisa, né, que me desse uma grana. E aí fiz várias entrevistas também, não passei nenhuma, muito difícil conseguir. Mas eu vi uma propaganda da Todes Brasil, de um projeto chamado Embaixadores. Eu falei, olha, muito legal, é remoto, é lá em São Paulo, mas é remoto, eu posso participar.
E esse programa, ele formava jovens líderes LGBTQIA+, né, pelo Brasil e tal. E o propósito dele era que você desenvolvesse um projeto no final do programa que sanasse alguma dor da comunidade. Eu pensei, tá, vou entrar, vou me inscrever aqui. Eu me inscrevi, fiz uma entrevista com eles uma semana depois, mais ou menos. A minha entrevista foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi muito ruim, assim. Eu não sei como é que eu fui admitida, mas eu entrei no programa. Entrei lá no programa e, poxa, né, a gente tinha várias reuniões, se conversava sobre muita coisa, era bem legal, assim. Eu aprendi muito, mas também era um espaço que não se falava sobre pessoas com deficiência. Interseccionalidade, no máximo que a gente via ali era racial. O que foi que eu fiz, né? Eu pensei, pô, já que ninguém vai falar sobre isso e já que eu sinto tanta falta de ter um espaço, né, focado em pessoas com deficiência na comunidade LGBTQIA+, que eu não estou achando, eu não estou encontrando esse espaço, então eu vou fazer. E aí, poxa, eu vou fazer, né? Que responsabilidade. Não encontrei ninguém dentro da Todos lá que eu achei que tivesse interesse, mas também não procurei dentro, né? O Sagrado não vai querer fazer isso. Procurei pessoas de Recife, procurei Manuel, procurei uma galera de lá que topou ajudar e topou fundar comigo um projeto que no começo a gente conversou com algumas pessoas e todo mundo falou a mesma coisa, que é a dificuldade de encontrar locais LGBTQIA+ acessíveis para frequentar, né? O pessoal queria sair de casa, queria socializar, isso ainda finalzinho de 2019, nossa pesquisa foi essa. Então a gente pensou nessa plataforma, o Vale PCD era uma plataforma de mapeamento de espaços LGBTQIA+, com acessibilidade. Era assim, nosso plano central era esse. E a gente conseguiu, né, passar também no programa Impacto da Todes, que é um programa que gera um capital semente para você fundar seu projeto, para você investir ali. R$3.000 naquela época ajudou bastante a levantar o projeto. Março de 2020, a gente fundou o Vale PCD, a gente abriu o Instagram, a gente lançou a nossa plataforma, que tem muito investimento, mas estava rodando. E em março de 2020 também, a gente começou a pandemia. Foi muito gostoso iniciar uma plataforma de deslocamento, de socialização, quando todo mundo se isolou, né? Então, o Vale Maps caiu por terra e a gente teve que se reinventar. Então, a gente procurou outras pessoas do Brasil inteiro, começou a gravar vídeo, a fazer conteúdo, a formar uma comunidade mesmo, né? A gente realmente se consolidou como uma ONG e virou esse espaço representativo para pessoas com deficiência LGBTQIA+, do Brasil inteiro, que é a única ONG que existe que fala sobre isso por aqui. Que eu saiba, né, se tiver outra, acho que seria importante também. A gente não pode parar só aqui, tem muita coisa para ser feita, tem muita gente para ser acolhida. E aí, poxa, 2021, eu fiz uma entrevista no começo de 2021. Não estava com renda de nada, né, ainda. A gente fazia trabalho totalmente voluntário, 100%. E aí, em 2021, surgiu uma vaga na Google para trabalhar como... era uma área de diversidade e inclusão por lá, para a gente trabalhar com métricas. E aí eu fiz várias entrevistas. Cheguei na penúltima entrevista, falei, gente... Então, tem uma coisa para falar para vocês, eu vou desistir, porque eu vou seguir minha carreira de psicóloga. Olha aí, mas por que isso aconteceu? Basicamente, 2020, ainda no finalzinho, eu passei por um processo de luto que foi muito extenso, muito grande. Eu perdi minha mãe por câncer de mama, outubro de 2020. Foi uma luta que ela estava travando já desde 2018, sabe? Fez todo o processo, toda a quimioterapia, fez cirurgia, fez tudo, mas não teve jeito. 2020 ela se foi e abril de 2021 eu perdi meu amigo para o Covid-19. Meu amigo
Felipe, ele fazia vários vídeos pro Vale PCD também. A gente fazia lip sync, Suzaninha, pro Vale, reinventando clipes famosos de cantores LGBTQIA+. Era bem divertido, era uma forma que a gente encontrou assim de se juntar mesmo à distância, sabe? A gente gravava cada um na sua casa, ele editava, juntava e a gente lançava lá. Foi até que deu uma levantada no Vale PCD na época. E aí, com essas perdas todas, eu comecei a fazer psicoterapia remota por um projeto gratuito para pessoas LGBTQIA+. E foi que, no começo, foi, assim, ruim, porque a pessoa que colocaram para mim não era uma pessoa que entendia nada da pauta de pessoas com deficiência. Nada. Inclusive, no nosso quarto atendimento por aí, ela falou que não podia mais me atender e que ia colocar meu nome de volta no sistema para ver o que ia acontecer. E aí ela sumiu. Mas que bom que ela fez isso, que aí eu encontrei o psicólogo que eu estou até hoje, né, Gustavo, ele super me segue, ele vai estudar, ele está super engajado nas coisas da minha vida. E por conta disso, né, que eu disse, olha, se ele pode atender online, se todo mundo está nesse mundo agora fazendo isso e sendo atendido dessa forma, eu vou tirar meu CRP e eu vou atender também, porque eu sei o quanto tem pessoas como eu que estão desamparadas. E eu gostaria de ter um psicólogo com deficiência, sabe, que pelo menos fosse interessado. E aí eu tirei meu CRP, eu encontrei outras pessoas, a gente fundou o projeto do Vale PCD, que é o de psicoterapia, que a gente cuida de pessoas com deficiência pelo Brasil inteiro e pessoas LGBTQIA+, também. Aí é um projeto que você paga o valor que você puder. E foi o que me sustentou, né, por algum tempo. E é o que tem sustentado muita gente da minha equipe. Tem pessoas que conseguiram independência financeira agora, conseguiu sair de casa por conta desse projeto. Então, ele é o que mais me dá orgulho na minha ONG nesse momento. A gente também trabalha com acessibilidade cultural, a gente faz muitos eventos pelo Brasil, a gente tentou fazer o nosso melhor, mas não tinha recurso suficiente lá no Festival do Futuro, que foi o Festival da Posse. A gente fundou a nossa própria festa também, que chama Varitude. A nossa festa é completamente focada no protagonismo de pessoas com deficiência, então basicamente toda a produção é PCD, as pessoas que vão se apresentar, que vão tocar, também são pessoas com deficiência, a gente acessibiliza o máximo que a gente pode. Lá em Recife eu faço no Pajubá, a Suzaninha estava lá também nesse ano, dando close dela. É o lugar mais acessível que a gente tem em Recife nesse momento, é um lugar super parceiro também. Foi um lugar, assim, não exatamente Paju, mas do lado, né, que é uma extensão. Foi lá onde eu comecei a frequentar baladas LGBTQIA+, então para mim é muito significativo fazer meu evento por lá. Comecei esse trabalho na Globo esse ano e foi completamente do nada. Eu estava numa sexta-feira com a minha amiga, bebendo num bar que a gente queria conhecer. E na minha terceira caipirinha chegou a mensagem no celular: Pri, a Globo está precisando de consultoria para um programa, você pode fazer uma entrevista amanhã? Cuspi minha caipirinha, tomei água e fui embora. Não é brincadeira, foi literalmente isso que aconteceu. Mas deu certo, estamos aqui, né? Era para ter sido um trabalho pontual, mas acabou se estendendo, eu consegui meu CLT. Então, tá bem desafiador, né? Conciliar o Vale PCD e conciliar esse trabalho na Globo também. Mas eu tô muito feliz pelas conquistas, porque entrando por lá eu consegui ter acesso ao Falas, né? O projeto Falas, que eu fiz junto com o Léo e com outras pessoas também consultoras. A gente fez um trabalho bem bonito, que com certeza vai se estender para o próximo ano. E a gente quer estar junto de novo, Léo, por favor. A gente... Tô dentro. Tá dentro? Com certeza. A gente tem muitos desafios ainda por aí, né? E por mais que sejam pequenas, eu estou muito feliz com as mudanças que a gente tem conseguido provocar por aí. Porém, galera, tem o seguinte, eu não gosto de falar sozinha. Não gosto de falar sozinha. Alguém quer me dizer alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor?
Por favor. Eu vou esperar. Eu queria perguntar também. Olá, boa tarde a todos. Você traz esse lugar da solidão, né? De uma pessoa com deficiência que também era mantida em casa, né? Nesse lugar meio de esconderijo, assim. Em que momento você se deu conta que você estava sendo uma referência para outras pessoas com deficiência? E para a comunidade LGBT e para outras figuras? Se você não se deu conta aí. Ó, eu criei a minha ONG, trancada no meu quarto, com meu Samsung J2, gravando vídeo no escuro. Eu não lembro exatamente quando eu comecei a sair de lá. Mas eu só me dei conta esse ano, porque as pessoas estão me dizendo, mas eu ainda não acredito muito nisso não. Aí, como assim? Tu me segue? Bacana. Tu me tem como referência? Repense. Veja meus stories direito, repense. Antes comigo. Pois é. Talvez não os que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, mas é complicado pra mim ainda, porque é uma outra realidade, sabe? Às vezes eu me questiono, nossa, eu estava trancada no meu quarto ontem, hoje eu estou aqui. Então, pra mim é incrível estar aqui com vocês, né? Porque é uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer, que era sair de Recife e estar do nada falando da minha vida em Florianópolis, como assim? E não é nem pela internet, eu tô aqui mesmo, de verdade, sabe? Bora, gente, de novo. Eu quero te perguntar sobre a tua trajetória, né? De como você hoje, ou qual, não é uma receita, mas quais dicas você daria? Porque é um limite muito tênue, né? Entre a militância, entre o trabalho. Então, como conciliar tudo isso, principalmente na área da saúde? Né? Como não perder o seu réu primário com profissionais da saúde, por exemplo, que tem essa perspectiva clínica, veterinária, sabe? Principalmente em atendimento com crianças, em processo de transição, em processo de etapas de diagnóstico. Até que ponto a gente tolera esse sistema porque você precisa do atendimento, ou até que ponto a militância vem primeiro, sabe? Em dizer, não, uma criança merece ser atendida a partir desse recorte. Então, até que ponto que vai a militância, principalmente nessa área da saúde, sabe? Amiga, seria muito irresponsável da minha parte falar que você tem que se impor sempre, e é isso, porque não é o caso, a gente sabe que não é. Infelizmente, a gente depende muito do sistema, principalmente quem não tem recurso suficiente para procurar outra opção. Infelizmente mesmo, eu já fui essa pessoa também. Não posso falar que a militância está acima de tudo também. Isso é um lugar de privilégio ainda. Mas é importante continuar buscando seus direitos, sabe? Não aceitar só aquilo que chega, só porque é aquilo que tem. Mas continuar buscando seus direitos e procurar justiça, porque às vezes ela acontece. Tem muita gente que invalida diagnóstico por aí. Eu tenho uma amiga que recentemente foi diagnosticada pela psicóloga dela como autista. E aí ela precisa de um CRM, né, assinado por um médico, um psiquiatra, e o psiquiatra deu para ela e falou assim, eu não vou te dar porque para mim você não é autista. Isso também é violência. E as pessoas não percebem isso como violência. Bora que dá para mais uma. Eu tenho uma pergunta.
Vou falar data. Eu estava tentando escrever. Você pode comentar... Você pode comentar sobre todas as possibilidades que pensamos em relação a uma mudança? Por exemplo, a diferença de... Meu Jesus, tá? Todo mundo vê. Então, tá, vou te perguntar novamente. Qual o teu posicionamento sobre você ver essas possibilidades para que haja realmente uma mudança societária, certo? Então, no teu trabalho como militante, no Vale PCD, e no teu trabalho efetivo, rotineiro, certo? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as possibilidades existentes nesses contextos, como você consegue lidar com esses dois desafios, com esses dois contextos de desafio. Não sei se você compreendeu a minha pergunta. Por exemplo, você está trabalhando na Globo, certo? Então tu entendeu, né? Então, entendeu? Eu não sei se está clara. Se não está clara, você me fala. Não, tá ótimo. Eu entendi que ele quer saber como que eu estou conciliando o trabalho na Globo com a militância no Vale PCD, é isso? Porque são... E quais são as possibilidades como cada um pode te ajudar a criar possibilidades de mudança societária, por exemplo? Porque na Globo também, querendo ou não, tu tá participando de alguma mudança, participando de algum processo para mudar. Tu tem alguma autonomia nesse trabalho da Globo que te permita fazer algo do tipo? Entendi. Tá sendo gravado, né? Então vamos rodar aqui o negócio. Desliga a câmera aí, gente, rapidinho. Não, mas no Vale PCD eu tenho toda a minha rede de apoio, eu tenho meu espaço próprio, né? Eu posso falar o que eu quiser, assim, com limites de falar o que eu quiser, mas eu tenho a minha rede, eu sei até onde eu posso ir. Eu que coloco meu limite. Na Globo é diferente, porque ali é um espaço capitalista, é um espaço que está passando para as grandes massas, e eu não tenho essa autoridade toda, né? Eu estou chegando agora, eu estou entendendo essa parte da produção de TV agora. E eu encontro muitos limites, né, que não são meus. Por mim, eu iria muito além do que eu estou fazendo, mas, infelizmente, ali a gente tem que ir devagar, principalmente falando da pauta de pessoas com deficiência, porque ela está sendo percebida agora, ela está sendo inserida agora, por mais que seja uma luta antiga, mas que a gente brigue muito por isso, é uma coisa que está começando a ser inserida nesse momento. E aí, claro, a gente encontra diversas barreiras todo dia, né? Quando se fala em algum projeto voltado pra gente, ou quando tem algum personagem com deficiência em algum lugar ali, a gente precisa pensar em como vai ser construído, né? Por mais que a gente queira intervir muito mais, a gente nem sempre pode. E aí tem essa barreira, porque no Vale PCD, de novo, eu consigo ter autoridade geral, na Globo não, e aí muitas vezes me frustra. Porque eu sei que o ideal não seria aquilo que a gente está entregando, mas é o que dá para fazer naquele momento. É foda, a gente faz o que a gente consegue fazer. O limite é esse, tá bom, então vamos até esse limite aí, mas vamos. Galera, eu acho que estamos na hora do filme daqui a pouco, hein? Acho que batemos a meta. Vocês querem dobrar a meta? A gente pode dobrar. Obrigada pela atenção de vocês, tá? Foi um prazer. Deixa eu agradecer então, Pri. Bom.
Só agradecer mais uma vez pela presença, uma honra em nome do festival, da Transforma. Agradecer a presença de todos aqui. Convidar que agora a gente tem uma sessão de longa-metragem convidado chamado Levante. Levantei. E é isso, acompanhe nossa programação. Obrigado pela presença, estaremos aqui. Hehe.